Janine Younes, do Comitê Americano Árabe contra a Discriminação. Bem-vinda ao The Grey Zone. Obrigado por me receber. É a primeira vez que entrevisto um advogado que me representa em um processo contra o governo. Acho que qualquer pessoa que esteja assistindo a isso agora provavelmente sabe que meus celulares foram confiscados, apreendidos e submetidos a uma perícia forense avançada. Quando voltei do Irã, depois de cobrir o funeral do Ayatollah Ali Khamenei, reportar crimes de guerra dos Estados Unidos e de Israel, e simplesmente acompanhar a situação lá por uma semana. Fui alvo de propagandistas alinhados a Israel, incluindo Laura Loomer, por causa das minhas opiniões, pela forma como ela me caracterizou politicamente, e não por algum crime real que eles pudessem demonstrar que eu cometi. Portanto, não havia suspeita individualizada. Começamos com um pedido para que meus celulares e meus dados fossem devolvidos. E agora você e a ADC estão entrando com um processo. Então, talvez você possa atualizar nossos espectadores, atualizar todo mundo sobre o que vocês estão fazendo, o que esse processo contra o Departamento de Segurança Interna significa e por que estamos entrando com ele. Então, a ação inicial era apenas para recuperar os celulares, como você disse, e quaisquer dados. E podemos entrar no que está acontecendo com isso. Mas ela não permite nenhuma medida preventiva para o futuro. Ou seja, não nos permite pedir ao tribunal uma liminar ou uma declaração judicial. Basicamente, seria a juíza dizendo que seus direitos foram violados e que o governo não pode fazer isso de novo ou vai sofrer consequências. Essencialmente, é isso que é uma liminar. Então, como estava bastante claro que o governo violou seus direitos, e isso ficou ainda mais claro, eu diria, durante a argumentação da ação inicial, o governo nunca tentou defender a busca dizendo que havia uma suspeita individualizada. A juíza disse muito rapidamente que estava preocupada com as implicações para a primeira e a quarta emendas. Na verdade, não sei se ela mencionou especificamente a primeira. A quarta, ela mencionou com certeza. Ela disse que vocês eram jornalistas e que isso tornava a situação ainda mais preocupante. Bem, e ela levantou uma questão da primeira emenda, que foram as intimações que Trump estava emitindo contra repórteres do New York Times, que expuseram todas as falhas de segurança e os estouros de custo no jato que o Qatar deu de presente a Trump. É exatamente. Então, sabe, com base nas informações que estavam surgindo, eu vi que havia um processo bastante viável. E também falando de forma realista, com base nas nossas conversas, você agora está receoso de viajar porque não quer que o governo revire os dispositivos que você usa para fazer seu trabalho. E isso pode comprometer suas fontes. Você pode falar mais sobre isso. Mas parece que há uma necessidade prática real. Não é só uma encenação para conseguir uma decisão favorável. Há uma necessidade prática concreta de um juiz dizer ao governo que ele não pode fazer isso só porque você representa uma ameaça ao governo em razão do seu jornalismo, que é protegido pela primeira emenda. Então, é uma liminar contra novas apreensões dos meus dispositivos quando eu cruzar fronteiras. Isso abriria um precedente para outros jornalistas que estão sendo alvo de uma aplicação da lei usada como arma? Bem, há duas respostas para isso, e é uma questão jurídica complicada. Mas as três primeiras ações que movemos se baseavam na quarta emenda, na primeira emenda e na lei de proteção à privacidade. O que pedimos foi o reconhecimento de que seus direitos tinham sido violados nessas condições, sob essas disposições constitucionais, e essa lei, além de uma ordem judicial dizendo que isso não poderia acontecer no futuro. Também apresentamos uma quarta ação, com base na Lei de Procedimento Administrativo, basicamente dizendo que a Alfândega e Proteção de Fronteiras atualmente tem uma diretriz que permite realizar buscas, incluindo buscas avançadas e forenses nos celulares das pessoas, sem mandado judicial e sem suspeita individualizada. Então, eles dizem que é necessária uma suspeita individualizada para fazer uma busca avançada,
a menos que exista uma preocupação com a segurança nacional. Isso é algo muito confuso para mim. Então, uma preocupação geral com a segurança nacional, sem nenhuma pessoa específica envolvida, isso não faz sentido para mim. Eles têm uma preocupação com a segurança nacional e então podem revistar qualquer pessoa. De todo modo, estamos dizendo que toda a diretriz é inconstitucional, não está de acordo com a jurisprudência, nem com a Constituição e precisa ser anulada. Então, isso teria implicações mais amplas para todo mundo. E claro, neste momento estamos apenas buscando uma decisão de um tribunal distrital, quer dizer, isso pode acabar em recurso, portanto não vincula outros tribunais. Mas os tribunais consideram o raciocínio uns dos outros ao tomar decisões. Sim. Então, há uma questão relacionada à primeira emenda e outra relacionada à quarta emenda. A quarta emenda, que proíbe buscas e apreensões ilegais, está consagrada na Constituição, mas cabe aos diferentes circuitos judiciais decidir sobre a jurisprudência. E no quarto circuito, onde este caso está sendo litigado, houve vários casos, na era dos smartphones, em que o quarto circuito decidiu que buscas forenses avançadas exigem um mandado judicial ou suspeita individualizada. E no meu caso, não foi demonstrada nenhuma suspeita individualizada. E depois que eu recusei uma revista manual, que eles tentaram meio que me manipular para aceitar, eles disseram abertamente, vamos realizar uma busca forense avançada. Na própria resposta deles, declararam que realizaram uma busca forense avançada. Então isso aparentemente violaria essas decisões do quarto circuito. E aí, quando o juiz mencionou um desses casos, Belmonte Cardoso contra os Estados Unidos, o governo federal, o advogado deles, nem sabia do que se tratava. E aparentemente ele também não sabia dos casos que vieram antes, o que foi estranho. Tipo, isso é muito estranho para mim. O advogado que está defendendo isso nem sequer ouviu falar, nem analisou a jurisprudência predominante. Então, quer dizer, isso é estranho para mim. Mas acho que ele simplesmente decidiu que estava ali por aquela questão muito limitada e específica. Se o caso estava ou não prejudicado, porque eles devolveram os telefones e alegaram que não obtiveram nenhum dado deles. Não sei se acreditamos neles, mas é isso. Acho que este é um processo muito forte, com base na quarta emenda, considerando esses casos e o fato de que o juiz que preside o caso já invocou Belmonte Cardoso contra os Estados Unidos. Depois, a questão da primeira emenda, que para mim é fundamental. Estive no Irã em 2025 e participei de um festival de mídia pública. Ninguém estava me atacando online por causa disso. E então eu voltei aos Estados Unidos e fui readmitida sem problema nenhum, sem interrogatório secundário, nada. Desta vez, enquanto eu estava no Irã com um visto de imprensa, e eu não era a única repórter americana lá, muitos repórteres americanos da grande mídia estavam lá, todo mundo sabe o que aconteceu comigo na volta. Pelo que eu sei, nenhum daqueles repórteres americanos foi submetido a interrogatório secundário ou assédio. Nós teríamos ouvido a CNN reclamar disso, e a NBC News. Richard Engel estava lá, e eu fui alvo, basicamente, de lobistas não registrados de Israel e propagandistas israelenses sediados em Israel. Mas a principal foi Laura Loomer, que conseguiu fazer com que 6 funcionários do Conselho de Segurança Nacional fossem demitidos depois de uma reunião com Trump e seu círculo mais próximo. Ela viajou no Air Force One. É considerada influente. Ela acabou de estar na festa da vitória de Randy Fine. Não acho que ela, gostou tanto que ficou dias sem lavar o cheiro dele. E ela estava me atacando, pedindo minha prisão, pedindo que tirassem meu passaporte e que eu fosse basicamente privado da cidadania. Ela nunca conseguiu apontar nenhum crime que eu tivesse cometido. Só dizia, ele deveria ser investigado. E então isso acontece. Então é lógico concluir que toda a ostentação dela, de que fez lobby junto a altos funcionários específicos do governo, para me criminalizar, para me punir criminalmente por fazer reportagens do Irã,
desencadeou a busca e apreensão ilegal. E uma das alegações é justamente essa, que houve discriminação por ponto de vista, porque o governo mirou você pelo fato de ela não gostar das suas opiniões, o que é ilegal sob a primeira emenda. E eu acho que, sabe, em tempos normais, ela seria só uma pessoa maluca no Twitter, e ninguém acharia que importa o que ela tem a dizer. Mas está bem claro que o governo Trump segue as ordens dela. E acho que um dos exemplos mais perturbadores, você mencionou alguns, é o caso de várias crianças de Gaza que estavam gravemente feridas e tinham previsão de ir aos Estados Unidos para receber o tratamento de que precisavam desesperadamente. E ela pressionou Rubio para que os vistos delas fossem, na prática, revogados ou não emitidos. Não sei se elas de fato já tinham sido emitidas, mas ele fez isso imediatamente. Depois disso, elas não conseguiram receber o tratamento nos Estados Unidos. Então está claro que ela, e também com base nos exemplos que você deu, tem bastante influência sobre o governo. E o Trump disse isso. Trump já disse que recebe conselhos dessa lunática. Então, acho que isso é mais do que suficiente para superarmos um pedido de arquivamento e esperamos descobrir mais sobre como a contribuição dela afetou essas decisões. E não se esqueça, Elon Musk também amplificou um tweet dizendo que você era, basicamente, um traidor ou algo assim. Então acho que há evidências circunstanciais mais do que suficientes para chegar à fase de produção de provas neste caso. Elon Musk, ex-integrante do governo Trump e que continua próximo de Trump, comandou o escritório do Doge, que ajudou os Estados Unidos a finalmente chegarem a um déficit de 40 trilhões de dólares. Ótimo trabalho dele. Ele deu sua habitual resposta, uau, a um tweet da Visegrad 24, que era operada a partir da Polônia, mas é obviamente patrocinada por Israel e pelos Emirados Árabes Unidos, e que dizia, eu dediquei minha vida à Antifa. Antifa. Alguma outra bobagem, é? Isso é significativo. E, literalmente, ninguém fora do mundo dos propagandistas israelenses pagos demonstrou qualquer interesse na minha viagem ou me examinou de forma negativa. Claramente foram eles. E isso levou a essa medida extrema, depois que eu, cooperei educadamente com o interrogatório adicional. Então acho que há uma grande questão relacionada à primeira emenda aqui. Este governo está completamente fora de controle. E vemos o que eles estão fazendo com jornalistas, emitindo intimações para obter suas fontes, mandando o FBI até as portas deles. Porque, por exemplo, no caso de Matthew Cole, o repórter do New York Times, ele expôs um crime de guerra cometido no primeiro mandato de Trump, quando pescadores norte-coreanos foram massacrados por SEALs da Marinha. Mandaram o FBI até a porta dele. Acho que isso tem que parar. Então, essa é uma razão pela qual considero este processo importante. Não se trata apenas da quarta emenda. É também um grande processo judicial relacionado à primeira emenda. Bem, esse é o problema. Quer dizer, eu estava falando desse caso com um parente, não vou dizer quem, e a pessoa disse, qual é o problema? Então ele teve que entregar os telefones por um tempinho. E daí? E eu respondi, você não percebe as implicações disso? Antes de tudo, especificamente para jornalistas, isso tem um efeito intimidatório extremamente forte. Como você vai viajar internacionalmente e, colocar informações nos seus telefones, os contatos das suas fontes? O governo poderia ter acesso a tudo isso, e isso também intimida as próprias fontes. Se as pessoas souberem que os telefones de jornalistas americanos podem ser revistados pelo governo dos Estados Unidos, isso gera preocupações extremamente sérias com a segurança dessas pessoas. Bem, quero dizer, sabemos o que o governo dos Estados Unidos faz. Presumo que todo mundo que está assistindo saiba disso. Mas não se trata só de jornalistas. Isso tem implicações extremamente significativas para a privacidade de todos os americanos. A quantidade de dados que armazenamos nos nossos celulares é enorme.
Grande parte das nossas impressões do presente e dos nossos pensamentos é transmitida ao longo do dia nas mensagens de texto que mandamos para as pessoas. Nossos dados de localização, nossas buscas no ChatGPT, nossas buscas no Google, quem quer que esteja olhando para isso sabe muito sobre nós. E essa informação é poder. Os governos podem ser muito nefastos, como todos sabemos, e usar essas informações pelos motivos errados. Então isso deveria assustar todo mundo. E todos deveriam reconhecer o quanto esse tipo de caso é importante. E houve, na verdade, e este é um caso relevante para o seu, o caso Estados Unidos contra Riley, julgado pela Suprema Corte em 2014. É um caso muito bom, em que a Suprema Corte disse que é preciso ter um mandado para revistar o celular de alguém, exceto talvez em circunstâncias extremas, como uma situação de urgência. E esta é uma disputa contínua sobre até que ponto isso se aplica na fronteira. E eu acho, quer dizer, por mais que Cardoso apoie seu argumento até certo ponto, não acho que vá longe o suficiente, porque não acho que o governo deveria poder revistar seu celular sem mandado ou suspeita individualizada, em hipótese alguma, nem mesmo manualmente. Não. E isso é uma grande parte da questão. Para mim, está muito óbvio que eles não queriam que eu fizesse reportagens do Irã. Lembra quando Trump disse que a multidão de enlutados e o luto nas ruas de Teherã, acho que foi era pelo funeral de... Pode ter sido de Ali Larijani, ou pode ter sido logo depois de Khamenei ter sido morto. Havia tanta gente nas ruas, e ele disse que era inteligência artificial. E acho que a mídia dos Estados Unidos também tentou dizer que as grandes manifestações de luto pela morte do ex-comandante da Guarda Revolucionária, o Major-General Qassem Soleimani, também eram falsas. Então eles realmente não queriam alguém com a minha plataforma, que não é controlado pela mídia corporativa, o que significa que não é controlado pelo Departamento de Estado. Eles não queriam que eu estivesse lá. Estão tentando me intimidar para que eu não volte. Como você mencionou, nervoso, arisco. Há uma tentativa de me dissuadir de simplesmente fazer qualquer coisa, tentando me assediar toda vez que cruzo a fronteira. Talvez tenhamos mencionado isso no caso antes. Mas em janeiro de 2025, quando eu estava voltando da Nicarágua com a minha família, sem fazer nada político, nós só fomos à praia. Fui levado para o que acho que chamam de trip, uma parada de reconhecimento de viajante. E fui simplesmente assediado por um agente que estava me esperando na fila. Tipo, Sr. Blumenthal, venha comigo. E ele disse, eu vi você no programa do juiz napolitano. Então tá, o grande irmão está observando, mas vocês não estão observando muito de perto. E ele me recebe e pede para eu preencher um questionário. Aí eu digo, sabe, era só meu endereço e telefone. E eu pensei, vocês já têm meu telefone e meu endereço. Mas vou preencher isso por educação e civilidade. Então ele vira a folha, e havia nomes nela. A maioria eram nomes muçulmanos e árabes, mas também havia o que depois descobri ser, e eu não sabia na época, o nome de nascimento de Medea Benjamin, cofundadora do Code Pink. E eu pensei, que diabos é isso? Vocês estão tentando me recrutar como informante federal? Aí ele perguntou, você sabe alguma coisa sobre essas pessoas? E na verdade, eu nem sabia quem eram. I didn't actually know who they were anyway. One of them may have actually been Mahmoud Khalil. This is like deles pode até ter sido Mahmoud Khalil. Isso foi logo depois de o governo Trump assumir o poder e pouco antes de eles iniciarem todas as prisões de portadores de Green Card. Mas isso foi um ato de assédio e intimidação. Eles me liberaram. Depois, começaram a prender todos esses portadores de Green Card. E um dos veículos de propaganda que eles usavam para ajudar a identificar portadores de Green Card, para prender e deportar, era o Canary Mission, que é esse site de doxing, criado para destruir a vida de ativistas da solidariedade à Palestina nos campi universitários. Ele tem sede em Jerusalém, nem é americano. E eles diziam ao Rubio quem deportar. Também o Betar, que eles estavam recebendo conselhos do Betar.
and Beitar, which is now banned. E a Beitar, que agora está proibida, foi proibida pelo promotor distrital de Nova York porque é uma organização extremista violenta. A Canary Mission foi um dos primeiros grupos a me atacar quando eu estava no Irã. Então eles também têm influência sobre o governo. Para mim isso está muito claro. Sim, sim. Very clear case about defending the freedom of the press, the freedom of the part of the press which still actually holds power to account, which still actually threatens power, and that's obviously not most of the press. Yes. But I think this case goes beyond me. Yeah, I mean, it's very important to the administration that people Quer dizer, é muito importante para o governo que as pessoas comprem a narrativa de que o povo iraniano odeia tanto o próprio governo que quer esta guerra ridícula. Quer dizer, eu não deveria descartá-la como ridícula, porque ela também é muito destrutiva, mas E a maioria dos jornalistas, quer dizer, até o Drop Site estava publicando coisas dizendo que, tipo, 50 mil manifestantes tinham sido mortos inicialmente. Quer dizer, eles mudaram a versão. Mas há pouquíssimos jornalistas com quem se possa contar para mostrar o quadro real nessas circunstâncias e em outras questões relacionadas à nossa política externa. Então, só para resumir, Just to sum it up, I was attacked by representatives of a Fui atacada lá por representantes de um governo estrangeiro. Um governo que iniciou esta guerra no Irã, que manipulou os Estados Unidos para entrarem na guerra de tantas formas. E o governo Trump agiu. É assim que eu vejo. E no centro disso está Laura Loomer. Nós nem sabemos quem são os clientes dela. É Brad Parscale, que representa o Estado de Israel como lobista oficialmente registrado e está pagando todos esses influenciadores. E nós não sabemos quem eles são. Eles nem estão de fato registrados na FARA, ou poderia ser simplesmente tipo um bilionário pró-Israel, como Bill Ackman. Eu vi Laura Loomer dizer a Bill Ackman o quanto ela se importa com a filha dele, que passou por um problema de saúde. Quer dizer, essa é uma pessoa que neste momento está zombando de Tulsi Gabbard por causa da batalha do marido dela contra o câncer. Então por que ela demonstraria empatia por alguém a não ser que sabe? essa pessoa é muito rica e pró-Israel. E me odeia pessoalmente, porque eu revelei o retiro secreto que ele fez nos Hamptons com Charlie Kirk. Uau! Então agora tudo está se encaixando para mim. E vamos ver se um tribunal reconhece as alegações com base na 4ª e na 1ª emenda. Mas eu não vou aceitar isso calado. E eu não conseguiria fazer isso sem a ajuda da ADC, o Comitê Árabe-Americano contra a Discriminação. E você é o novo presidente deles. Este é o verdadeiro adversário da liberação. Thank you for being a true free speech warrior. Outcat.